Vamos orar para a gente começar, né? Tudo é regado com oração. Nada que a gente vai fazer, a gente pode esquecer da oração. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, meu Pai, por esse dia, por todas as coisas que o Senhor tem feito em minha vida, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por cada momento que o Senhor me direciona naquilo que o Senhor deseja para mim e para a minha família, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por esse momento devocional. Desse momento, Senhor Deus, que estaremos falando da tua palavra, Senhor. Sem o teu auxílio, sem o teu cuidado, sem a tua sabedoria, entendimento e discernimento, eu jamais poderia falar da tua palavra, Senhor. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo e o Espírito Santo de Deus está me dando direcionamento e sabedoria. Obrigada, Senhor Deus, por todas as coisas. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor Deus. Eu só tenho que agradecer, meu Pai. Obrigada por essas mulheres que entraram, Senhor Deus, e também aquelas que ainda não entraram e também as que não vão poder, Senhor. Para a honra e para a glória do Senhor, é que nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para adorar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Senhor Deus, venha de encontro, Senhor Deus, com as nossas necessidades. Que essa palavra venha de encontro, Senhor Deus, com aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã, Senhor. Que não seja palavras minhas, mas que todas as palavras sejam tuas, Senhor, para a honra e para a glória do Senhor, em nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje o tema é Vencendo o Orgulho, Humildade que Fortalece Suas Raízes, né? Nós estamos na página 50, começa na página 55, 56 e 57 do livro Mulheres Enraizadas em Deus. Cure suas raízes, floresça plenamente. Amém? O versículo é o seguinte, é o versículo de Tiago 4, 6, que diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Começando aqui no livro, na lição do livro. O orgulho pode se enraizar em nosso coração e nos distanciar de Deus. Ele nos leva a confiar em nossa própria força. Então, o orgulho, quando cresce em nós, faz a gente se sentir autossuficiente, né? Como se a gente fosse sozinho no mundo. Eu me criei, eu mesmo cresci, eu mesmo fiz isso, eu mesmo fiz aquilo. Eu confio mais no meu braço do que em Deus. E nos impede de perceber nossa dependência da graça divina. Então, não, como se não precisássemos de Deus nem da ajuda de ninguém. Quer dizer, pessoa que tem um orgulho muito alto, muito grande, né? Ela age no mundo como se ela fosse, né, o mais importante de todas as coisas, que nada vem. Ela não precisa de ninguém, não precisa de nada, e não precisa nem de Deus, né? Contudo, o Senhor nos convoca a viver com humildade, ressaltando que Ele dá graça aos humildes. Então, aos poucos, isso endurece o coração do homem, vai endurecendo cada vez mais. Por quê? Em nossa própria. Aos poucos, isso endurece o coração e nos afasta da humildade. Então, o orgulho, ele endurece o coração da pessoa e faz com que a pessoa fique cada vez mais distante da humildade. Em vez de confiar em Deus, passamos a confiar em nossa própria força, nas nossas próprias decisões. E tudo está sob o nosso controle. Aí o que, que acontece? A gente se distancia do Senhor. Ele dá graça aos humildes, aqui como fala aqui, ressaltando que ele dá graça aos humildes. Bom, quando nos submetemos a Deus, nossas raízes se fortalecem nele. Então, quando nós deixamos ser ajudado pelo Senhor, controlado pelo Senhor, saber que o Senhor que controla todas as coisas,
as nossas raízes vão se fortalecer nele. E encontramos o poder e a inteligência necessárias para viver de acordo com sua vontade. Então, passamos a confiar na nossa própria força se nós não nos rendemos ao Senhor, correto? Não porque Deus se afasta de nós, mas deixamos de depender dele. A gente que deixa de depender de Deus. Tudo que nós vamos fazer, nós queremos resolver, né? E como que a gente vai fazer para aprender a ser dependente de Deus? Eu vou falar uma coisa, minhas irmãs. É na hora da luta. Na hora da luta, na hora da dificuldade, que você não vê saída, né? Não tem saída, você vê que tudo que você faz não dá certo, não prospera, você perde o controle, né? Então você passa a entender que você sozinha não consegue depender fazer tudo que você quer realizar com a sua própria força. Quando nos submetemos a Deus, nossas raízes se fortalecem nele. Então a gente fica fortalecido nele a partir do momento que a gente entrega realmente nas mãos de Deus. E como que a gente aprende a entregar nas mãos de Deus? Como eu já disse, na hora da luta, na hora da dificuldade. Talvez muitas mulheres que estão aqui comigo passaram por esse momento de orgulho. Não, eu faço, eu posso, eu estudo, eu trabalho, eu tenho meu salário, eu tenho meu dinheiro. Beleza. Aí um dia, de repente, acontece uma coisa, perde o emprego. Daqui a pouco fica sem dinheiro para nada. A família começa a passar uma dificuldade financeira grande. E aí você faz o quê? Você volta para Deus. Nós nos voltamos para Deus. Porque Ele é o único que pode nos fortalecer. Ele é o único que pode nos ajudar. Às vezes não temos parente por perto, não temos irmãos, às vezes temos irmãos da igreja, mas o nosso orgulho ainda está grande demais para a gente poder falar. Ó, não estou aguentando, me ajuda. Eu preciso de que me ajudem, eu preciso de dinheiro, eu preciso de alimento, eu não tenho. Então, o nosso orgulho, muitas vezes, faz com que nós passamos dificuldades porque nós não abrimos a nossa boca e falamos com as pessoas, principalmente na igreja. Uma época, tinha pessoas na igreja que falavam assim, mas as pessoas não sabem que a gente passa dificuldade bem cá. A gente não tem bolinha de cristal. Se a gente tivesse bolinha de cristal, a gente não estava na igreja evangélica, a gente estaria dentro do centro de macumba. Lá, jogando carta e adivinhando qual que é o seu futuro. Não. A gente está dentro de uma igreja. Todos ali necessitam uns dos outros, né? Então, e encontramos o poder e a inteligência necessários para viver de acordo com a vontade de Deus. Quer dizer, só a partir daí é que nós entendemos que nós precisamos confiar em Deus, colocar nas mãos dele, mas nós precisamos conversar com as pessoas. Não estou falando para você falar com qualquer pessoa, mas sempre tem uma pessoa indicada para aquilo que você está necessitando. Amém? Porque muitas vezes a gente vai falar e aí vira fofoca, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Amém? Segundo ponto no livro aqui. A humildade não é ser fraco, mas sim ter um coração que reconhece a total dependência de Deus. Vocês têm a total dependência de Deus? Eu sou totalmente dependente de Deus. É a vontade de priorizar o bem-estar dos outros e prestar serviço sem esperar recompensas. Nós optamos por priorizar o bem-estar de outras pessoas e de prestar serviço sem esperar recompensa. Então, tudo que nós fazemos dentro da casa do Senhor é para ajudar as outras pessoas que estão lá e também nós fazemos não para receber recompensas, nós estamos lá para servir ao Senhor. Ao optarmos pela humildade, estamos imitando a atitude de quem? Ao optarmos pela humildade, estamos imitando a atitude de Jesus Cristo. Nós somos discípulos de Jesus, então nós temos que imitar a Ele.
que mesmo sendo Deus, se diminuiu, tornando-se servo e obedecendo até a morte de cruz. Então, Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio 100% homem. Só que ele também era 100% Deus. Só que ele deixou toda a glória, todo o poder, deixou de lado. E ele passou a se doar pelas vidas, né? A humildade não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. Ela mostra um coração que reconhece sua dependência de Deus e escolhe viver com amor, servindo aos outros sem interesse. Então, a humildade não é não é um sinal de fraqueza. Você não é fraco porque você é humilde. E humildade não é pobreza, não é ser pobre, né, Marregeci, não. Ser pobre, a humildade é igual a de Jesus. Jesus tinha tudo, ele sabia tudo, ele conhecia tudo, mas ele se tornou humilde para fazer com que nós crescêssemos na fé. Ele mostra um coração que reconhece sua dependência de Deus, total, ele era totalmente dependente do Pai. E escolhe viver com amor, servindo aos outros sem interesse próprio. Agora deixa eu só contar um testemunho aqui, vou tirar um pouquinho do foco. Eu vou falar um testemunho. Eu tive, desde que me converti. Eu falo disso, eu tenho vontade de chorar hoje, mas na época eu não tinha, não. Eu não conseguia chamar a Deus de pai. Não conseguia. Porque eu tive muito problema com meu pai. Muito. Desde criança, adolescência, jovem, juventude, tudo. Ele era muito estúpido, né? E falava muita besteira. E bebia também, né? Mas eu tinha muita raiva do que ele me falava, né? Porque ele nunca, ele me bateu várias vezes, né? Como ele bebia e chegava em casa que era um capeta, né? E aí batia em todo mundo, batia em mim, batia nos meus irmãos e tal. Mas eu criei uma mágoa tão grande, né? Que eu não conseguia chamar Deus de pai. Quando eu falava assim, meu paizinho, meu papai, nossa, eu tinha um bloqueio, era um bloqueio, como se tivesse um muro na minha frente e eu não conseguia. Ele era senhor e eu aqui embaixo, né? Era separado, não era uma intimidade, né, verdadeira. Mas com o passar dos anos que a gente vai aprendendo, né, sobre a palavra, quem é Deus realmente, o caráter de Deus, a gente vai estudando mais, a gente vai aprendendo que Deus realmente é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai verdadeiro, né? Nós nascemos nesse mundo através de um Pai terreno, mas nós temos um Pai que é muito superior a esse terreno, né? Então, hoje, eu sei chamar ele de meu pai, paizinho. Quando eu vou orar, eu digo, meu pai, vem comigo. Meu pai, me ouça. Meu paizinho, fica aqui comigo. Eu consigo, né? Antes eu não conseguia, mas hoje eu consigo. Porque tem mulheres que não conseguem, entendeu? Enquanto você não se libertar disso, a sua oração, ela não vai ser completa. Infelizmente não vai, porque eu tenho experiência própria disso. Tá bom, gente? Isso é só um pontinho que eu queria falar. Já faz dias que o senhor está me falando sobre isso para eu falar. Acho que foi a Carla que falou sobre isso. Não sei se foi a Carla ou se foi a Rosane. Desde aquele dia que ela falou, eu quis falar sobre isso, mas eu não estava conseguindo. Mas eu coloco diante de Deus. Eu aprendi a colocar diante de Deus. E Deus me curou, entendeu? E eu creio que se tiver alguém entre o nosso meio assim, Deus vai te curar também. Começa devagar. Pai, meu pai. Até você sentir um amor grandioso pelo seu pai. Amém? Deixa eu voltar aqui. Então, a humildade não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. Ela mostra um coração que reconhece sua dependência de Deus. Sou totalmente dependente de Deus. E escolhe viver com amor, servindo aos outros sem interesse. Lá em Filipenses 2,4 diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu sei mais
eu aprendi mais, eu tenho que ajudar os outros também a aprender. Amém? Ao agir assim, seguimos o exemplo de Cristo, que está em Filipenses 2, 6 e 7, que diz assim: que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, ele deixou de ser Deus, deixou tudo para trás, e ele se tornou semelhante aos homens. Alguém que, mesmo tendo todo o poder, escolheu se colocar no lugar de servo por amor por nós. Ser humilde é escolher amar, servir e depender de Deus. Isso é a verdadeira força. Então, ser humilde é escolher amar, servir e depender de Deus. Eu amo, eu sirvo e eu dependo totalmente de Deus. Amém? Essa, lembra sempre dessas três palavras. Eu amo, eu sirvo e eu dependo totalmente de Deus. Amém? Na terceira estrofe diz assim: João Batista é um exemplo bíblico de alguém que optou por ser humilde. Quando os seguidores de Jesus Cristo mostraram preocupação com o sucesso do seu ministério, João explicou: ele precisa crescer e eu preciso diminuir. Então, quer dizer, na época, quando Jesus veio, né? Lá a gente leu os evangelhos, e diz assim, que quando os seguidores foram falar para João Batista que Jesus estava curando, estava fazendo coisas maravilhosas, ele disse para as pessoas, é preciso que ele cresça e eu diminua, né? João, está lá em João 3:30, se alguém quiser procurar depois, pode procurar. João sabia que seu papel era abrir o caminho para Cristo. Então, ele sabia que ele estava ali, usado por Deus, para apresentar ao mundo o Cristo, né? Ele ficou contente ao ver Jesus sendo glorificado. Então, ele ficou contente com a glória que Jesus estava recebendo, com as pessoas falando de Jesus. A modéstia de João ilustra como devemos priorizar Cristo em todas as áreas da nossa vida. Então, nós não somos capazes de fazer nada. Jesus Cristo é que fez tudo por nós. Ele que veio nesse mundo, ele que pregou a palavra de Deus, explicou Deus para as pessoas, deixou escrito para nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. Hoje ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde vir um dia julgar os vivos e os mortos. É isso aí. João Batista é um exemplo claro de humildade verdadeira. Então, João Batista é um exemplo de humildade verdadeira. Por quê? Ele entendeu que sua missão não era aparecer, mas apontar para Cristo, né? Ele não queria se aparecer, ele veio para explicar ao mundo, apontando o outro que viria, que seria muito mais importante que ele. Ele entendeu que sua missão não era aparecer, mas apontar para Cristo. Apontou Cristo, apontou Cristo. Quando disse ele, ele precisa crescer e eu diminuir. Ele disse, Jesus precisa crescer e eu diminuir. Ele sabia que seu papel era abrir o caminho para Cristo, preparar o coração das pessoas para a chegada de Jesus Cristo. Então, João, quando Isabel estava grávida, né? João Batista estava no ventre dela e quando Maria chegou perto, ele se agitou, né? Porque ele já sabia desde o ventre que Jesus era muito mais importante que ele. E ele sabia que ele precisava apresentar ao mundo Jesus Cristo, né? Porque Jesus era o Salvador. Jesus vinha para quebrar toda a maldição, todo o pecado, cumprir o que Deus queria na terra. Porque não houve nenhum homem até então capaz disso. Ele entendeu que era apenas um mensageiro e Jesus era o mais importante. E sabia que sua missão estava se cumprindo. João Batista sabia que ele ia embora. Ele já sabia que ele ia embora, né?
que ele não ia ficar aqui, porque ele estava dar lugar ao que era mais importante, que era Jesus. Ficou feliz ao saber que as pessoas estavam seguindo Jesus, o verdadeiro Salvador. Fez o bem sem ser o centro das atenções. E assim cumpriu o propósito de Deus na vida dele, né? Então, eu e você temos um propósito. Qual que é o nosso propósito, né? Levarmos a palavra de Deus às pessoas. Porque um dia Jesus vai voltar. Ele vai voltar e nós vamos subir com ele. E aqueles que negligenciaram isso, não, não sabemos se vai subir com ele. Não temos certeza, porque nós não podemos julgar as pessoas, né? Cada um é cada um. Mas quem sabe é o Senhor. Mas uma coisa eu falo, minhas irmãs, nós precisamos nos preparar cada vez mais, porque o Senhor está voltando. A nossa volta, está acontecendo coisas que vai chegar uma hora que nós vamos ver realmente o que a Bíblia diz é verdade. Tudo é verdade. A palavra de Deus não mente, não mente, não mente de jeito nenhum. Amém? Então, que você e que nós possamos nos preparar a cada dia mais e mais. Nós podemos nos preparar e pedir para o Senhor que tenha misericórdia de nós, né? Para que nós possamos passar por todas as coisas que nós precisamos passar, mas com o Senhor à nossa frente. Não importa o caminho, não importa por onde nós vamos passar, o importante é que o Senhor esteja conosco. Amém? Quarta estrofe diz assim: superar o orgulho requer total submissão a Deus, possibilitando que ele opere em nós e nos molde para sermos semelhantes a Cristo. Superar o orgulho requer total submissão a Deus, possibilitando que ele opere em nós e nos molde para sermos semelhantes a Cristo. Você e eu, nós precisamos a cada dia buscarmos ser semelhantes a Cristo, né? Qual que é o caráter de Cristo? Lá em Gálatas 5:23, tem o fruto do Espírito. Nós precisamos manifestar o fruto do Espírito. Não ficar nenhum para trás, certo? O amor, a paz, a alegria, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, o amor próprio não, desculpa, o domínio próprio. Amor a gente já tem que ter no nosso coração por as pessoas. Desde o momento que nós descemos a água do batismo, nos levantamos, esse amor já nasce no nosso coração. Amém? Nós não somos mais importantes que ninguém. Nós não somos mais capazes que ninguém. Nós só fazemos aquilo que Deus permite que nós possamos fazer. Amém? Então, superar o orgulho requer total submissão a Deus. Significa reconhecer que não somos autossuficientes. Não somos. Pode ser que um dia nós achávamos que nós éramos autossuficientes. Que eu levanto de manhã, eu cuido da minha casa, eu saio para trabalhar, eu vou para a faculdade, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não sou autossuficiente. Eu sou limitada, eu sou humana. Eu não tenho capacidades sobrenaturais. Não. Eu dependo única e exclusivamente do Senhor para eu fazer qualquer coisa em minha vida. Em vez de querer controlar tudo ou se achar melhor, a pessoa escolhe confiar e obedecer em Deus. Então, em vez de achar que você possa confiar, controlar todas as coisas, achar que é melhor que fulano, que ciclano, não. Você escolhe confiar e obedecer totalmente a Deus, permitindo que ele opere em sua vida. A ideia de que Deus começa a transformar o coração das pessoas mudando pensamentos e atitudes e desejos. Então, Deus, ele começa a nos transformar a partir do momento que nós deixamos isso acontecer. Porque o Senhor, ele jamais vai entrar em você, vai vir sobre você, te obrigar a fazer qualquer coisa. Não, o Senhor não te obriga. Ele espera você escolher, você querer, para ele poder agir em sua vida. Amém?
Essa transformação tem como modelo Jesus Cristo, né? Então, nosso modelo é Jesus, né? Toda vez que nós vamos pensar em alguma coisa, nós lembramos de Cristo. Então, aqui na primeira parte do parágrafo, fala assim: superar o orgulho requer total submissão a Deus, possibilitando que Ele opere em nós e nos molde para sermos semelhantes a Cristo. Eu não vou ser semelhante a fulano nem a ciclano, eu vou ser semelhante a Cristo. Amém? Essa transformação tem como modelo Jesus Cristo, e não muda, que viveu com humildade, amor e obediência. Então, Jesus viveu aqui com humildade, ele nos amou, o amor dele foi muito grande, e a obediência a Deus, porque ele obedeceu em tudo, em tudo. Optar por humildade é uma escolha diária, não é automático, né? Então, você fala assim, a partir de hoje eu vou ser totalmente dependente de Deus. Tá, beleza. Daqui a pouco você começa a fazer as suas coisas com a sua própria força, né? Você esquece o que você falou. Esquece. Você não, esquece que você optou por ser humilde e esperar em Deus. Não sou, vou fazer, acabou. Então, é uma escolha diária, né? Diariamente. Não é automático. Assim, num estalar de dedo, não, com a varinha mágica. Não existe isso, né? Você vai escolher diariamente a optar pela humildade, escolher Deus, a servir ao Senhor, a esperar por Ele. A pessoa que decide agir com mansidão, reconhecer erros e colocar Deus acima do próprio erro. Então, a partir do momento que você escolhe a ser humilde e esperar em Deus, você vai começar a agir com mais mansidão, reconhecer seus erros e colocar Deus acima de tudo na sua vida. O seu ego vai cair por terra. É a graça de Deus que nos capacita, é Ele que nos capacita, sempre é Ele que nos capacita. E é pela graça de Deus. Não é porque nós merecemos, não, nós não merecemos. E se for ver, ninguém merece nada, né? Mas é porque a graça dele está sobre nossas vidas, né? E que nem o pastor fala, nós estamos na mesma régua, né? Todos nós. Ninguém está acima nem está abaixo. Estamos todos na mesma régua, todos nós somos dependentes da graça de Deus. É Deus que nos ajuda, nos dá força e sustenta essa mudança. Então, toda mudança que nós pedimos ao Senhor para fazer em nós, nós dependemos dele, né? Agora, só mais um testemunho. Eu fiz, né? Eu estava num período muito difícil, né? Um tempo, e eu fiz um jejum de 100 dias. Eu falei para o Senhor, eu vou fazer um jejum de 100 dias. Ao término desse jejum, eu quero ser totalmente diferente. Eu quero que o Senhor mude as minhas palavras. O Senhor mude o meu pensar, o meu agir. Eu quero ser totalmente mudado. Eu quero ser como Jesus quer que eu seja, não como eu quero ser. Eu fiz esse jejum. Irmãs, passei uma tribulação durante esse jejum, que eu vou te falar. Eu não podia falar o que eu pensava, eu tinha que ficar com a boca fechada e falar só o que o Senhor permitia que eu falasse. Mas ao término desse jejum, eu estava totalmente transformada pelo Senhor. Eu fui totalmente transformada. Então, quando você qualquer coisa que você deseja, porque eu desejo, às vezes a gente quer mais coisas materiais do que as espirituais, né? Aí, qualquer coisa, se você for fazer, você se propor a fazer um jejum, o Senhor já te ouviu, porque Ele quer a sua mudança. Ele quer você diferente, Ele quer você para Ele te usar, para que outras pessoas sejam alcançadas também. Assim, você fortalece as raízes espirituais. Significa que ficamos mais firmes na fé, mais madura espiritualmente e nossas atitudes começam a refletir a cada dia mais o caráter de Cristo. Eu fiz esse jejum, eu mudei, mas eu ainda falta muita coisa para eu ter o caráter de Cristo, né? Mas a cada dia o Senhor nos dá a oportunidade para sermos mais parecidas com Ele. E nós não podemos perder essa chance, de jeito nenhum. Quanto mais deixamos o orgulho de lado e nos rendemos a Deus,
mais somos transformadas e passamos a viver do jeito que agrada a Deus e nos tornamos mais parecidas com Cristo no nosso dia a dia. Então, não é de uma hora para outra. Não é assim, um estalar de dedo. Não é. É você buscar, você jejuar, você pedir, você implorar ao Senhor que você precisa mudar. Mudar o seu conceito, mudar as suas palavras, mudar o seu jeito. O Senhor muda tudo. Tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque Ele já quer isso para você. É o que Ele quer para você. Por isso vai se cumprir. Amém? Agora o 5. A parte 5, escolher a humildade é como plantar uma semente em solo fértil. Então, escolher a humildade é como plantar uma semente em solo fértil. Embora o crescimento possa ser imediato, no tempo certo, a planta floresce. Desculpa. Embora o crescimento não possa ser imediato, porque alguma planta cresce rápido, ou você fica lá vendo se ela está crescendo, não tem como, né? No dia a dia, você planta a sementinha lá e você deixa lá, né? Todo dia você rega a terra, você vai cuidando, e a sementinha ali vai germinando, né? Vai germinando até que ela aponta e sai uma planta linda. No tempo certo, a planta floresce e dá frutos abundantes. Que você permita que Deus cultive a humildade em seu coração hoje. Amém? A humildade não é fraqueza, é decisão espiritual. Quando escolhemos nos render a Deus, e mesmo sem resultados imediatos, algo profundo começa a acontecer dentro de nós. Assim como uma semente cresce em silêncio, Deus trabalha no secreto, moldando, fortalecendo e preparando. Então, assim como uma semente cresce no silêncio, Deus trabalha no secreto em você para te moldar, te fortalecer e te preparar. E no tempo certo, o que foi plantado em você vai florescer. Amém? O resultado é uma vida que reflete Jesus Cristo, cheia de graça, firme na fé e rica em frutos que agradam a Deus. Então, nós somos igual a plantinha, né? Nós pedimos, o Senhor começa a regar, porque a sementinha que o Senhor colocou em você, ele já foi plantada num terreno fértil. Você já estava assim, a terra já estava começando a ser preparada. E foi colocada a semente nesse terreno fértil. E aí o resultado é uma vida que reflete Jesus Cristo. Nós refletimos Jesus Cristo porque nós deixamos o Senhor plantar essa sementinha, cheia de graça, firme na fé e rica em frutos que agrada a Deus. Uma coisa importante: quem escolhe a humildade hoje, colhe transformações amanhã. Então, escolha a humildade para que amanhã você colha a transformação total na sua vida. Amém? O versículo de Tiago, que a gente leu, mostra que a humildade não é uma coisa opcional. Ah, talvez eu opte por ser humilde. Não, mas é um caminho para viver a graça de Deus, de quem se esvazia de si e se enche dele. Então, a humildade não é por eu que vou escolher. Olha só, Deus já colocou a sementinha dentro de nós, né? Por mais que nossa vida nós tenhamos sido orgulhosos, cheios de ser controlador, fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, mas é o caminho para viver a graça de Deus de quem se esvazia. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nos encher a cada dia de Deus. Fortalecer aí, deixa eu ler aqui de novo. Que você permita que Deus cultive a humildade em seu coração. Então, que hoje nós possamos permitir que o Senhor nos cultive essa plantinha da humildade em nosso coração, fortalecendo nossas raízes e permitindo que nós vivamos uma vida cheia da graça e do poder de Deus. Então, se nós, a partir de hoje,
Nós não aprendemos a ser igual a Jesus, porque nós somos seguidores de Jesus, nós somos discípulos de Jesus. E nós não vamos imitar outra pessoa sem ser ele. Amém? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Tá bom, vamos então orar, né? Para que a gente possa pedir ao Senhor que Ele nos transforme a cada dia, né? Não para nós sermos engrandecidos em alguma coisa, não. Mas para que Ele venha ser engrandecido sempre. Para que Ele venha nos colocar nos lugares que Ele deseja. Para que Ele venha nos ensinar a cada dia mais a sermos humildes, a sermos sinceros, a sermos pessoas, mulheres, né, capazes de ajudar outras mulheres. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, me coloco diante de tua presença neste momento, com um coração totalmente aberto, sincero e necessitado de ti, Senhor. Pai, reconheço que muitas vezes o orgulho ainda vive em mim. Nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas reações. Reconheço que, por vezes, eu quis ter o controle, quis fazer do meu jeito, quis ser o centro da sua atenção, Senhor. Quantas vezes, Senhor, eu quis ser o centro da tua atenção? Mas hoje eu decido abrir mão de tudo isso, Senhor. Quebra, Senhor, todo o meu orgulho, esse orgulho que está escondido dentro de mim. Revela aquilo que ainda precisa ser transformado em mim, Senhor. Arranca pela raiz tudo que não vem de ti, Senhor. Porque eu quero ser totalmente parecida com o Senhor Jesus Cristo. Não quero mais viver para mim mesma. Não quero mais me alimentar meu ego. Não quero viver para agradar. Eu quero viver somente para agradar a ti, Senhor. Somente a ti. Não quero viver para agradar ninguém. Somente ao Senhor. Escolha, Senhor Deus, neste momento, a humildade. A humildade que um dia o Senhor plantou no meu coração. Essa semente que começou a germinar, Senhor, há muito tempo atrás. Mesmo quando for difícil, mesmo quando não for reconhecida, mesmo quando eu tiver que diminuir para que outros cresçam, eu escolho ser moldada por ti. Escolho, Senhor Deus, o Senhor. Assim como uma semente é colocada na terra e precisa morrer para gerar vida, entrego o meu em tuas mãos. Entrego totalmente a minha vida em tuas mãos. Enterra, Senhor, tudo o que precisa morrer para que eu nasça em uma vida nova, segundo a tua vontade, Senhor. Trabalha em mim no secreto, Senhor, onde ninguém vê, nos pensamentos que ninguém vai ouvir, Senhor, nas intenções mais profundas do meu coração. Forma em mim o caráter de Cristo, do teu Filho, Senhor. Forma em mim o caráter do Senhor Jesus Cristo. Ensina-me a amar como Ele amou, a servir como Ele serviu e obedecer como Ele obedeceu. Dá-me um coração manso e humilde, sensível à tua voz, um coração que resiste à tua correção. Sim, meu Deus. Sabemos que muitas vezes o Senhor nos corrige, não para o nosso mal, mas para o nosso bem. Mas que se alegra em ser ajustado em ti, Senhor. Eu me alegro. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso. Senhor, fortalece minhas raízes espirituais. Que eu não seja superficial. Que eu não viva de aparência. Que minha fé cresça em silêncio como uma raiz que firma, Senhor, na terra. Que essa raiz seja totalmente profunda, Senhor. Até o tempo que eu possa aparecer
e dar frutos, Senhor. E quando os frutos vierem, que eu seja a tua glória, que eu seja para a tua glória, Senhor. Não para mim, Senhor, mas para a tua. Porque, Senhor, sem o Senhor na minha vida, eu jamais posso fazer qualquer coisa. Que eu possa viver todos os dias a verdade da tua palavra, Senhor. Que essa verdade esteja em meu coração, na minha mente, Senhor. Que esteja enraizada, Senhor, em mim, para que eu possa viver cada dia essa verdade da tua palavra. Que o Senhor sempre cresça e que eu sempre diminua, porque sem ti eu não sou nada, Senhor, nada mesmo. Não posso nada, não consigo nada, Senhor. Senhor, apresente, Senhor, cada uma das minhas irmãs nesta manhã, Senhor. Que esta palavra, Senhor Deus, que nós estudamos, que nós falamos, que o Senhor permitiu que nós falássemos, que o Espírito Santo esteve aqui comigo o tempo todo, possa entrar no coração, Senhor Deus, de cada um de nós nessa manhã. Que nós possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Sermos totalmente, Senhor, parecidas com Cristo, para sermos as Suas verdadeiras discípulas, Senhor. E que essa semente de humildade que estamos plantando hoje, Senhor Deus, possa florescer, florescer em cada um do lugar, e que nós possamos dar frutos, frutos de paz, de amor, frutos que agradam o Teu coração, Senhor. Só o Teu coração. Nos rendemos completamente ao Senhor, em tudo que eu sou, em tudo que somos, em tudo que temos e ainda o que nós seremos. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não serei nada se o Senhor não for comigo. Peço, Senhor Deus, que o Senhor nos auxilie, nos capacite cada dia mais, que a tua mão esteja nos direcionando em tudo que nós formos fazer. Que nada saia do teu controle, Senhor. Pode até sair do nosso controle, mas do seu não sairá, Senhor. Que tudo que o Senhor nos coloca, tudo que o Senhor nos apresenta, tudo que vem para nós, o Senhor já sabe antes, porque o Senhor conhece o futuro. Nós não conhecemos o futuro, nós não temos capacidade de prever nem daqui 5 minutos o que podemos fazer. Às vezes nós fazemos planos, mas os nossos planos só se concretizam, Senhor, se o Senhor estiver conosco. Por isso, Senhor, que neste dia nós possamos meditar em todo esse texto que nós lemos, Senhor Deus, para que nós possamos ser parecidas com o Senhor, parecidas com o Senhor Jesus, né? Deus, ele não gosta de orgulhosa, né? O versículo que a gente leu fala que ele se opõe aos orgulhosos, Senhor. Então, que nós possamos derrubar esse orgulho, derrubar essa autossuficiência, essa autoestima, tudo que é alto, alto, alto. Eu não sou nada, Senhor. Nós não podemos nada sem o Senhor em nossas vidas. Para que o Senhor possa agir em nós, nós precisamos deixar que o Senhor plante a sementinha da humildade e que o orgulho caia por terra, Senhor Deus, a cada dia mais. Que nós possamos estar totalmente rendidas ao Senhor, em amor, em louvor, em adoração, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é o soberano, o Senhor é imutável, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas. Mesmo que nós tentamos fazer alguma coisa por nosso próprio conhecimento, pela nossa própria força, nós não conseguiremos se o Senhor não permitir. Amém, minhas irmãs? Que o Senhor, neste dia, possa mudar a nossa mente, possa mudar o nosso coração. Amém? Em nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, é o que eu te entrego este dia, para que nós possamos ser totalmente dependentes de Ti e que nós possamos fazer as coisas conforme o Senhor deseja. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Faço dessa oração as minhas palavras também. Amém, glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso, maravilhoso, minhas irmãs. Deus abençoe vocês, que o dia de vocês seja totalmente abençoado, regado com o amor de Deus,
e que a cada dia essa sementinha que foi plantada hoje possa crescer forte, né? No fertilizante do Senhor, regado pelo Senhor, e que nós possamos aprender a cada dia e ir crescendo cada vez mais para nós darmos frutos e sermos usados pelo Senhor. Amém? Deus abençoe.